Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí, o podcast do Acelera Aí, focado para você empreendedor, para você que nos segue, para você que já acompanha a evolução que o Acelera Aí vem provocando no mercado. E hoje eu tenho a honra aqui de fazer um episódio muito especial, sou fã, acompanho desde... eu lembro muito dos domingos clássicos, não tinha como começar um domingo sem estar com a Cris, junto com a gente. Cris Dias, bem-vinda ao Fala Aí. Obrigada. Bem-vinda ao Acelera Aí também. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Vou te confessar uma coisa, dá um friozinho aqui. Porque Você jura? É lógico. Porque... Ah, não, para. Vamos Primeiro que eu não... Ó, primeiro um brinde de cafezinho. Primeiro... Aqui, né? Deixa eu... Antes de mais nada, aqui, ó. com a mão direita, que eu falei para ele que os canhotos, né, já levam uma desvantagem, mas vamos com a direita para mostrar. Mas vou te contar o porquê do Fala Aí, que é linda. Por que dá esse friozinho? Você é uma das principais jornalistas do nosso país. Eu não sou apresentador de coisa, então dá... As pessoas ficam sempre com receio de apresentar, né? Quando eu tô nesse lugar da entrevistada, é engraçado. Eu fico... Rola uma insegurançazinha. É a audiência saber aqui, se eu der uma tremida aqui, é por isso. Imagina, você é massa, rapaz. O Fala Aí, a gente tem mesclado muito, e acho que é isso que a nossa audiência tem valorizado, que é... Eu mesclo com um empreendedor, né? Por exemplo, essa semana a gente divulgou o Nardon, que é um dos fundadores do G4 Educação, que vem promovendo uma transformação aí de gestão de negócio no mundo da educação, e um artista da nossa plataforma. E a gente mescla muito isso, e já te explicando um pouquinho aqui o formato, a gente foca nesse empreendedor. Né? E eu sempre defendo a tese que vocês, tanto os jornalistas quanto os atores, vocês são empreendedores natos. Às vezes você não sabe disso, É verdade. mas vocês são... Acho que se você quiser compartilhar um pouquinho sobre isso. A gente falou um pouquinho em off aqui, é verdade. Eu acho que, às vezes, a gente nem tem consciência disso durante algum tempo. Né? Porque eu sempre fui uma jornalista esportiva, pessoa física, Cris Dias, que estava ali exercendo dentro de uma empresa a minha função, o meu ofício, com, enfim, muita alegria e muito amor, né? E a gente pessoaliza muito isso, né? E aí, esse start de que, opa, eu sou uma marca, eu sou um produto, eu tenho 20 anos aí de construção de carreira e isso me traz ativos, assim como uma empresa, né? Não só de credibilidade, mas dentro do audiovisual, dentro da comunicação, dentro do marketing ali, essa questão da construção de carreira, do nome, da visibilidade. Trabalhei muito tempo na Globo, em outras emissoras que acabaram me endossando. Mas eu só fui perceber que eu era uma pessoa jurídica, de fato, né? Uma marca, um produto, depois que eu saí das emissoras e fui fazer meu voo livre no digital, entendeu? Me entender como uma marca, como um produto que pode, inclusive, fazer negócios diretamente com outras marcas. Isso eu só fui entender mesmo quando eu migrei do clássico de emissora, né, de linear, assim, de plataforma, de TV, para o digital. Que aí eu olhei o mercado, fiquei um tempo observando, né, para entender esse mercado digital, para não me jogar também sem ter nenhum background, né, porque eu usava muito o meu digital, as minhas redes sociais, de forma pessoal, assim, não era uma ferramenta de trabalho. Então, assim, eu tive que aprender primeiro a me colocar no digital e muito do aprender e entender como me colocar no digital passou por isso, por eu começar a me conhecer como marca, sabe? Entender quais eram os meus ativos, quais eram os meus valores, como eu poderia jogar isso com o mercado. E foi aí que começou a me despertar, inclusive, esse prazer. Porque eu vou te falar, assim, quando eu soube que fui pesquisar, fui ver os outros episódios do Fala Aí, quando eu vi que tinha a ver com gestão de carreira e empreendedorismo, eu falei, gente, vai ser muito boa essa resenha, porque hoje em dia eu gosto mais de falar sobre negócios, né, empreendedorismo, do que meu próprio nicho, apesar de os meus negócios estarem sempre involuntariamente atrelados a essa questão do audiovisual, né, da comunicação, da narrativa, porque eu trabalho com isso, né, o meu marketing, a minha comunicação, é o meu ativo principal. Então, todos os meus negócios que eu comecei a fazer desde que eu saí de emissora, sendo pessoa jurídica Cris Dias,
eu saio um pouco dessa área da comunicação, mas ela sempre vem comigo, entendeu? Por exemplo, eu faço um job para uma empresa de concreto, mas sempre tem a ver com o que me identifica como marca. Entendeu? E isso é muito legal. E a minha comunicação é o meu audiovisual que está sempre inserido. Eu jogo com isso muito, com a minha imagem, né? Porque ela tem um valor agregado do meu trabalho. E eu estou descobrindo isso e eu estou achando muito legal trabalhar assim, sabe? E vou falar aqui agora como telespectador, tá? O que eu vejo hoje que tem alguns jornalistas que estão fazendo a transição para o entretenimento, que é uma transformação Às vezes grande, difícil, dura, difícil. Porque às vezes você é jogado, né? É isso. Mas acho que você sempre teve nesse território. Acho que você foi uma das precursoras, né? Porque o jeito que você fazia ali o Esporte Espetacular, do jeito que você conduzia, era o jornalismo, mas já tinha um viés de entretenimento. Tem isso também. Junto. Então acho que... E você sempre conseguiu conduzir isso num programa ao vivo, de horas, que é muito difícil, né? Deve ser uma pressão enorme. E de um jeito mais leve do que o jornalismo tradicional. Então, você já pisava nesse território do entretenimento e jornalismo. Então, acho que isso você foi precursora, né? É verdade. Um jeito moderno de fazer. Graças ao esporte, eu acho. Assim, claro que a gente tem tipos e tipos, né? O jornalismo, ele era muito preso, muito engessado. Sabe? E até hoje, enfim, você lida com notícias, às vezes, muito pesadas. Sim. Então, você precisa ter uma imparcialidade. Não pode se atrelar a marcas, porque amanhã, depois, você vai estar falando da marca X ali. Então, assim, com o jornalismo... a gente entende, não que o esporte não seja assim também. Claro, você sendo jornalista, você tem que ter esse cuidado. Sim. Que muitas vezes eu não vejo com meus coleguinhas, né, de ter esse cuidado com a notícia, com a apuração, com o que é verdade, de você só publicar quando você checou e verificou com todas as fontes, todos os lados, sabe? Esse é um cuidado que eu tenho, que eu acho que é um ativo também, porque quando a gente fala da marca Cris Dias, você não fala é só de uma pessoa, como você falou, que entrou na casa das pessoas, que tem essa coisa de ser amiga, de ser a parceira, de que falava de esporte todo domingo e depois de segunda a sexta no Globo Esporte, né? Mas tem essa outra questão da credibilidade, de não dar furo, de não falar coisas que não são, sabe? De aguentar uma transmissão de 8 horas, de um jeito leve. Que eu acho que muito dessa coisa do universo da leveza do esporte, porque o esporte ele precisa ser abordado de uma forma diferente, né? Total. Do que a notícia, hard news, né? Eu tinha um chefe, o João Pedro Paes Leme, maravilhoso, que está na Play 9, super empreendedor. Um abraço também, pro João, estive com ele um João, tempo atrás aí. Queridão. Cara fantástico. Ele. Não, e assim, uma aula, né? Ele ensinava pra gente que esporte... Tanto que, assim, quando eu entrei na Globo, o esporte era do jornalismo. Aí se separaram, o esporte virou um setor. Porque o esporte não é pura e simplesmente notícia, é entretenimento, é estética, é beleza, né? Então... É emoção, né? É emoção. O tempo todo. Mexe com a vida das pessoas, né? São histórias de superação, enfim... Mexe de um jeito diferente com a cabeça das pessoas. Então, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Então, eu agradeço muito aos meus colegas também, Thiago Leifert, Tadeu Schmidt, que mudaram a linguagem do jornalismo esportivo, que era engessadinho. Sim. E que depois deles virou de um outro jeito, uma coisa mais solta. E eu sempre me encaixei, então sou muito grata a eles, né? Por terem aberto essa coisa do... eu sou jornalista, claro, eu tenho a minha credibilidade, eu falo sério, mas pode ser leve. Eu posso abordar a notícia de outro jeito. Eu sempre gostei de abordar de uma forma muito inclusiva, testando, né? Praticando os esportes. Isso era um negócio que me dava muito prazer, que eu faço até hoje, menos salto com vara. A gente gravou o podcast com a Fabiana Murer esses tempos. O Fala Maria, que inclusive é um projeto que a gente idealizou e que hoje a gente está realizando junto com a N Sports. Que legal. Que é muito bacana e tem muito essa coisa do... O empreendedorismo tem muito isso, essa coisa do prazer de você pensar, disso virar um projeto e isso virar realidade e você vê isso materializado. Cara, isso é um prazer, assim, e trabalhar com amigos, com pessoas que você não necessariamente precisam ser suas amigas, mas no caso são, mas pessoas que você se identifica, que têm o mesmo propósito de trabalho que você, que têm o mesmo propósito de vida, muitas vezes. Isso. Eu acho que isso faz toda a diferença nos negócios, a sua verdade, né? Claro que negócios são negócios, mas assim, eu não fecho negócios que não tem nada a ver comigo, Perfeito. Que não conversam comigo de forma alguma, sabe? Mas por que a gente estava falando disso, né? É a nossa introdução. É a nossa introdução falando desse pioneirismo, né? Que eu considero que... a coisa do esporte, do lifestyle, fala muito comigo, é muito a minha verdade. Isso. Então, acho que por isso que dá um match tão grande e é por isso que eu estou gostando tanto de empreender, porque eu não deixei de estar
nesse nicho, né? É o esporte e são os desdobramentos do esporte também e do jornalismo, né? Que eu posso trabalhar com turismo, enfim, dentro do meu lifestyle como marca, eu posso desdobrar para muitos outros lugares, né? E aqui fica uma primeira dica aqui que eu sempre trago destaco alguns aprendizados e eu falo bastante com a turma lá do G4 Educação, eu sou mentor lá hoje, e um dos segredos hoje que a gente considera importante para o empreendedor escalar o negócio dele ele tem que respeitar o DNA dele, que é o que você está falando. A verdade. E 2, está disposto a evoluir sempre. Né? Você sempre testou, né? Você está aí na vanguarda desse jornalismo que conseguiu fazer entretenimento, mas você tem que estar disposto a se reinventar. A se reinventar todo o tempo, a sair da zona de conforto. Principalmente. Eu saí da Band, eu era muito feliz na Band, fazendo Back, que era um programa semanal com 4 horas de duração. Eu tinha um chefe muito incrível, a gente batia muita bola juntos e eu tinha muita autonomia para fazer reportagem, as que eu queria, do jeito que eu queria, trazia as minhas pautas e apresentava e podia opinar, era muito legal. Só que aí, quando você cai para o digital, você vê que você tem essa liberdade, mas assim, de que forma eu vou trabalhar a minha imagem, sabe? Porque você entende que tudo é importante ali quando você está no digital, porque você não está endossado mais por uma emissora, é o seu nome que virou uma marca, e aí você tem que pensar assim, você tem que se estudar para entender, para conhecer a tua marca, voltamos àquilo, né? E você precisa entender de que forma você vai trabalhar essa sua empresa, assim, nesse voo livre, né? Boa. E é muito legal, porque não tem mais nenhuma empresa para dizer para onde eu vou. Eu vou para onde eu quero ir. Exato. E para isso, como eu falei, eu preciso me conhecer para entender para onde eu quero ir e com que marcas eu converso e com quais eu me identifico e quem é o meu público. Quem é o meu público? Isso fica um outro aprendizado que muita gente me pergunta. Um dos segredos que eu considero hoje do empreendedor, Cris, é ter muita clareza de quem é a persona que consome o serviço ou o produto do que você oferece, né? E não muda, e para você a mesma coisa, quem é a persona. Você não sabe direito quem é o teu público e se ele engaja com você. Quem é e quais são, né? Às vezes o teu negócio tem mais de um tipo de persona, mas se você não identifica, não tem clareza de quem é, dificilmente você extrai o maior valor possível desse teu público. Pois é. E eu vejo muita empresa errando nisso. E no meu caso, que sou uma empresa que sou eu mesma, que sou produto, quando eu fui para o digital, eu fiquei um tempo observando que eu pensei, cara, como é que eu vou entender? Porque tem o lance das ferramentas, né? Agora as minhas redes sociais, eu sou o meu canal. Como é que eu vou trabalhar isso? Porque eu já tenho a visibilidade, eu tenho a construção de carreira de 20 anos, eu tenho, sei lá, quase 500 mil seguidores, mas não necessariamente isso vai me trazer dinheiro nas minhas redes sociais, porque se eu não engajar, se eu tiver um monte de seguidor que não transforma esses likes ou esse volume de seguidores em engajamento, em alcance, eu não consigo trabalhar. E isso foi um negócio que eu tive que aprender também. E que vou te falar, foi uma das coisas mais difíceis, assim. Conta eu tive que pedir ajuda. Aliás, um beijo, Marina, minha social media, que me ensinou muita coisa, porque assim, são métricas mesmo. A gente tem essa mania de achar que eu tinha, né? Porque como eu trabalhava com emissora, eu não precisava trabalhar as minhas redes sociais. Na Globo tinha um lance de exclusividade que eu trabalhava muito pouco, né, com marcas, então eu saí muito crua disso. Na Band a gente já tinha merchan, já tinha uma coisa ou outra, mas eu não precisava trabalhar as minhas redes, você entende? E aí, quando eu fui para o digital, eu falei, opa, eu preciso trabalhar as minhas redes, porque eu tenho um monte de seguidor, mas essa galera não engaja. Quem é essa galera? Eu tinha um negócio de, assim, quase metade seguidores homens, seguidoras mulheres, o que é muito raro na minha função, porque geralmente apresentadoras esportivas, isso eu não sei se é um negócio que as pessoas sabem, mas é porque eu tenho muitas amigas apresentadoras que fazem a mesma coisa que eu, né? E muitas migrando para o digital, e outras que eu conheci na TV, e outras que eu conheci só no digital. E, assim, a grande maioria das meninas que trabalham com esporte, com futebol, principalmente, é papo de 90% seguidores homens e 10% seguidoras mulheres. Então, a gente fica não era o meu caso, o que era muito positivo. Porque, assim, você fala com esse público, mas você não vende para esse público masculino. De que forma você vai resolver essa equação? Pô, eu sou mulher, eu vou vender para mulher, porque eu tenho um leque muito maior de opções de venda para mulheres. Claro. Mas e o meu público é necessariamente masculino. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso, né? Então, eu já não tinha tanto esse problema, porque era meio 60-40, assim.
60 homens, né, e 40 um público feminino. Acho que muito porque eu sempre falei de questões femininas, de mãe solo, de não sei o quê, enfim. Perfeito. E aí tinha esse número a meu favor. E esse tempo de carreira ali na Globo, que é uma potência, né? Você acaba falando com o Brasil inteiro o tempo todo. Eu acho que tem isso também. E você ter programa diário, que nem você teve tanto tempo, costumo falar isso, né? Você fica íntimo do brasileiro. Fica. É como se você entrasse na sala do brasileiro todos os dias. Ainda mais é diferente. Eu ia muito pela parabólica pro interior, né? Tava te falando isso em off. E aí, cara, é muito engraçado, porque chega no interior, é como se, você entra na casa do cara, né? Como se o cara, na hora do almoço, é como se o cara fosse teu brother. Ele chega abraçando, querendo saber, e aí, como é que você tá, cara? O que você tá fazendo? Tá sumida. Quando eu fui pro digital, tipo, tá sumida, gente, no Globo. Ou pessoas, assim, que ficam out da realidade, tipo, você tá no Globo Esporte ainda, né? Então, assim... Tem isso, né? A Globo era um grande canhão. E eu acho que eu peguei esses últimos anos, assim, de que você botava a cara na Globo e ficava conhecido nacionalmente, né? Hoje em dia o negócio está muito mais segmentado. É o que a gente falava. O meu filho segue algumas pessoas que têm 20 milhões de seguidores na internet, que eu não faço a menor ideia de quem seja, sem isso não é desmerecer. Não. É porque a coisa ficou tão nichada, e isso tem um lado tão bom... Né? Mas a coisa ficou tão nichada que, cara, hoje em dia você pode trabalhar... O cara que tem 2 mil seguidores, de repente ele trabalha melhor num nicho do que eu. Ele converte mais, às vezes, né, de engajamento e do material mesmo do que eu, talvez, com 400 e tantos mil seguidores, né? Aqui eu vou puxar mais uma dica para nossa audiência. É importante que eu acho que hoje a gente vai viver uma era daqui para frente, né, com intensificação da inteligência artificial, intensificação da Web3, que não é mais aquela busca pela quantidade de seguidores, é busca pela criação de comunidades. Quem vai vencer, né, nesse novo universo, nessa fragmentação que ela vai existir, né? A Web3 é sobre isso, né? É a diversificação das opções. E não tem certo e errado nisso que eu estou te falando. Eu estou 30 anos, estou completando agora 30 anos de mercado. Vim da indústria tradicional da publicidade, quando você tinha um canhão ali que era... Teve que se reinventar muito também. Muito. Com essa história de internet. Não só a internet, né? O que vai acontecer com a inteligência artificial hoje, eu tenho uma certeza, Cris, olha que loucura. A minha profissão, eu tenho certeza que o que eu faço hoje, eu não vou fazer daqui 3 anos. Tamanha vai ser a revolução tecnológica que a indústria da publicidade vai vivenciar. Imagina, você faz para o médico, até, né? No médico... Acelera aí mesmo, é uma revolução. É isso. Nesse mercado. E que eu sei que ele não... Se eu não estiver disposto a inovar nele, não é todo ano, é todo mês, eu não estiver buscando coeficiente de inovação constante, ele não sobrevive daqui 5 anos. E entender como é que você se encaixa nisso dentro da tua verdade. Eu descobri que assim, eu não convertia talvez muito para venda num primeiro momento, mas sabe uma coisa que eu descobri que eu comecei a trabalhar? O marketing de conceito. Porque a pessoa me contrata muitas vezes pelo conceito, pela história que vem junto, pela história da credibilidade, de tudo, do trabalho interno, como eu te falei, aquela construção, e o trabalho de imagem também, de muitos anos e tal. Então, muitas vezes, e eu tenho trabalhado muito com isso, porque aí eu também, paralelo à história do meu audiovisual e da comunicação, eu fui me embrenhando para outras searas que eu comecei a achar interessante, que é dessa coisa de turismo. Eu comprei um terreno no Preá, que é um lugar que eu amo e que eu gostaria de viver minha aposentadoria. Queria morar lá para velejar na alta temporada. E aí descobri que o meu terreno estava num lugar muito bombado, que começou a triplicar o valor lá, porque, enfim, descobriram o paraíso e estão começando a investir. Começando não, já estão investindo. E aí eu fechei com o meu vizinho do lado. Virou meu sócio. A gente vai ter um point lá no meu terreno. Eu entrei com o terreno e com a minha imagem. E a gente fechou um negócio que a gente vai ativar, vai fazer negócios lá, vai ter a minha casa, enfim. O que eu queria de aposentadoria vai rolar, que é a minha casa para eu desfrutar lá, mas eu vou fazer negócios em cima disso, porque isso conversa muito comigo. Porque é o esporte, é o lugar que eu amo, é o paraíso que eu amo, onde eu pratico o esporte. E aí volta aquilo que eu te falei, a possibilidade de negócios, de desdobramento para outros negócios que aparentemente, gastronomia. Aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque você está lá, no meu pico, que tem kite, que tem sunset. Você vai querer beber um negocinho, comer um negocinho massa lá no Ceará, entendeu? Alta gastronomia. E aí uma coisa leva a outra. E aí eu comecei a gostar de terreno, e aí eu comecei a gostar de obra, comecei a gostar dessa parte, sabe? Eu ia te falar que isso agora. Bem-vinda
você pegou o vírus do empreendedorismo, Muito. Aí esquece. eu entendi que é um marketing não de volta conceito. mais. Eu entro com Total. a minha cara no negócio, Total. sabe? Isso, claro que vai ter um reflexo nas vendas das casas, mas é um marketing de conceito. Eu sou a embaixadora de um lugar que tem tudo a ver comigo, que é um lugar que eu compraria certamente a casa ali. Se eu já não tivesse um terreno do lado, e se não virasse só, se construísse a minha casinha ali do lado, eu com certeza compraria uma cota daquela casa ali para desfrutar aquele lugar, que é um lugar que eu frequento há 10 anos, que eu amo, que eu chego lá, as pessoas me conhecem e que eu gostaria de me aposentar, que eu gostaria de viver. E além de conceito, só te complementando, é autoridade pura. E hoje a gente vive num mundo hoje tão intenso de informação, tão intenso de possibilidades, que eu vivo isso na prática aqui, Cris. Comunicação sem autoridade não leva resultado mais. Porque você recebe muita informação ao mesmo tempo, a todo instante. E você acaba precisando, você vai dar mais atenção, você vai considerar mais relevante quando você encontra ali uma identificação de autoridade, de segurança. E isso você construiu nesses 20 anos aí, é inegável. Então... Que bom, né? E aí eu uso isso a meu favor, estou tentando usar isso a meu favor agora com essas novas descobertas que eu estou achando muito legais, assim. Nossa introdução já foi incrível. Essa foi a introdução. Foi só a introdução, gente. E eu vou entrar aqui agora nos nossos quadros, tá? Daqui para frente tem algumas surpresinhas para você, medo. Mas nada muito complicado. O primeiro quadro nosso é Conta um Segredo Aí. Qual a tese do Conta um Segredo Aí? Bem descontraído, Cris. Mas é segredo, gente, como que vai contar? Então, por isso que é legal. Tem que ser... as pessoas me perguntam, mas qual é a regra disso? Se eu der um Google, você tem que contar alguma coisa que o Google não saiba. Que não saiu nem... Se eu der um Google na Cris, não vai aparecer. De te contar. Mas me conta outra aqui agora. Tem até um cofre aqui, ó. Conta um segredo alguma coisa que aconteceu... no jornalismo, alguma coisa que você não compartilhou ainda para nossa audiência engajar aí. Você sabe uma coisa que eu não compartilhei durante anos, que agora eu comecei a compartilhar de levinho, é o meu time de futebol, né? Olha isso! Que era um negócio que, na época que eu comecei, era assim, as pessoas ameaçavam você de morte na internet, vou te matar, sua vascaína. Aí o flamenguista falava, vou te matar, sua flamenguista. Eu falava, gente, antes de vocês me matarem, vocês precisam chegar num consenso aí qual é o meu time, né? Porque eu não sou nem vascaína, eu não sou nem carioca, começa por aí, né? Eu nem sou do Rio para ser flamenguista ou vascaína teremos uma revelação aqui. Ou alguma coisa do tipo. Mas qual é o seu time? E aí eu fiquei anos, eu fui no Jô e não revelei meu time, ele ficou o programa inteiro gente, olha que orgulho que eu tenho aqui, tentando me azarar ali para sair. Aí falou que eu era Caxias, Pelotas, sei lá, porque na época a gente tinha essa coisa de não revelar, porque tem lugares como a minha terra, Rio Grande do Sul, é Inter e Grêmio, é muito polarizado. Sim. Então, se você fala que é o resto da galera fica pé da vida com você durante um tempo. Mas aí agora as coisas estão mais tranquilas, não é mais desse jeito. Eu saí das emissoras, eu já assumi que eu sou colorada. Inclusive, o cenário está maravilhoso, vermelho. Vamos ignorar essa parte. Isso aqui é roxo, não é azul, né? Então, assim, tá lindo esse cenário. Tá meio rubro-negro, né? Mas beleza. Tá lindo, olha só. Tem vermelho e branco aqui, ó. Colorada. Tá preciso te falar que eu sou corintiano. Putz, temos um problema aqui, gente. Desculpa, eu vou Ela nessa. vai lembrar do Tinga aqui agora. Tu sabe que eu fui... Tô ferrado. Eu fui no Grenal, no último Grenal que a gente arrebentou lá no Beira-Rio, que a gente ganhou de 3-2. Foi um jogo que eu quase infartei. Sim. Eu fui com uma amiga minha, beijo, Yara Fantoni, que é a nossa Maria também, que tá na N Sports também. Que legal. A gente tá com o Fala Maria, que é o nosso projeto que a gente ama, né? Com relação às mulheres no esporte, assim, a gente abre um canal para elas falarem, sabe? Vida e obra de uma forma livre, e a gente aprende muito, enfim. E eu falando de outras coisas já, né? Porque estou falando da Yara, do Inter. E aí a gente foi lá no... A gente foi no Beira-Rio, cara, e aí ela fez uma enquete perguntando qual é o maior rival, uma enquete com a galera colorada lá. Quem é o maior rival do Inter na vida? Todos. Unanimidade, uma galera gritando, tipo, Corinthians, porque fomos muito roubados, né? Assim, mas muito garfados, a vida inteira. Inclusive Campeonato Brasileiro, vou falar olhando pra você que é colorado, pra você que é corintiano, né? Tirando ele. Não tem problema. Eu não tô conseguindo nem olhar aqui, não, mas brincadeiras à parte. Realmente é o time que a gente mais tem bode por conta dessas histórias. Acho que nos últimos, se a gente puxar de 2005 pra cá,
foram muitos eventos, né? Muitos momentos decisivos, Corinthians e Inter. Muitos momentos que a gente se deu mal e que a gente tem questões com a Eu arbitragem. não estou falando isso, eu estou falando bem. que teve momentos decisivos. Mas acontece, né? Eu considero hoje, fora o Palmeiras, que é daqui de São Paulo, o maior rival do Corinthians e do Inter. Eu considero. E é recíproco. E com respeito. Eu vou te falar um negócio que acontece, né? Hoje o dia a dia da gente está tão corrido, eu não assisto mais todos os jogos que eu assistia antes. Eu confesso que eu também depois... mas Corinthians e Inter eu assisto, eu paro para assistir. Depois que saí do Globo Esporte, que era futebol de segunda a sexta, né? Porque o Globo Esporte era muito futebol, eu dei uma desencanada, assim. Mas eu continuo, né, ligada no Inter, no Grêmio, para cornetar os gremistas, né? No Corinthians, para dar uma cornetada também. O esporte tem muito disso, né? Coisas marcantes. Por exemplo, eu tenho birra que eu falo eu vou sempre querer assistir, vou sempre querer que o Corinthians ganhe do Goiás, que marcou muito a queda de 2008. Você entende por que a gente tem problemas com o Corinthians, então. E aí... Com o Inter, mas no Inter, graças a Deus, as minhas lembranças são sempre positivas. Por que será, né, gente? O papo de empreendedorismo tava melhor. Eu tava achando mais legal. Você que puxou pro futebol. Por que a gente começou a falar de futebol, gente? Porque você contou um segredo. Fala Maria, que é incrível. Você contou um segredo. Vamos pro próximo, o nosso próximo quadro é bem legal. E aqui é bem para todos os cases do Acelerei. Eu peço para o nosso entrevistado compartilhar um momento que você considera, Cris, que foi transformador na tua carreira. Que dia foi esse? O que aconteceu? Qual a decisão que você tomou que você sentiu que daquele dia em diante a tua carreira mudou para sempre? O dia que eu saí da Band, que eu considero que foi a última emissora, né, Olha que legal. da plataforma de TV aberta que eu trabalhei, e fui pro digital. Isso foi um divisor de águas. Quando foi isso, dúvida. só para nossa audiência? Isso foi em março, eu entrei em 2021, aí o contrato acabou em 2023. Tem recente. Março de 2023, Completou um ano agora. Contrato, aí acabou, a gente não renovou, e aí foi aquele momento assim... Vou até ficar perto do microfone, né, que a gente se afasta. Foi aquele momento assim... Eu já estava ensaiando uma reinvenção. Quando eu saí da Globo, eu fui para a CNN, mas demorou uns meses assim para eles me chamarem. Sim. E aí eu tentei fazer um canal. Isso é outra coisa legal da gente falar no empreendedorismo. As pessoas erram muito antes de acertar. Você vai errar. Você tem uma certeza que muita gente me Durante pergunta o hoje. processo, inclusive. Não, vai errar muito mais do que acertar. É 7 para 3. Porque as pessoas desistem, né? Então, assim, não desista, cara. Eu fiz um canal no YouTube que foi o Dias de Cris, que eu tentei... Sabe aquela produção Mambembe? E aí eu percebi depois que, cara, eu precisava primeiro de dinheiro, patrocinador para investir do jeito que eu queria investir, para deixar na qualidade que eu queria manter a qualidade, porque eu não queria fazer um negócio... Me incomodava eu fazer um negócio que era muito abaixo do que as pessoas estavam acostumadas a ver, sabe? E aí eu fui tentando levar o canal, tentando... Enfim, ele está lá, ele existe, tem as coisinhas que foram feitas, isso para me lembrar desse começo, sabe? Isso é importante. Ele está lá ainda, não sei o que eu vou fazer com ele. Estou fazendo 1000 outras coisas agora, sabe? Então, eu não estou conseguindo pensar muito nisso, nem é uma prioridade. Mas ele está lá para me lembrar que eu achei que era o caminho que eu tinha que começar. Quando eu saí do jornalismo, aquela coisa de estar na emissora, né? Eu falei, cara, eu tenho que ter um canal no YouTube para... E não necessariamente. Aí eu vi depois que eu trabalho mais com as minhas redes sociais até do que com o canal no YouTube. Eu fui vendo, mas foi muito nessa, claro, estudando, falando com muitos amigos que já tinham feito essa migração. O Ivan Moré, por exemplo, foi um cara importante, que a gente até gravou um podcast sobre empreendedorismo juntos, assim. E outras pessoas também que eu estava vendo que estavam fazendo esse movimento. A própria Yara também, que tinha saído da Band antes e já estava jogada no digital, assim. Muitas pessoas me ajudaram, eu estudei, eu observei muito, mas eu também me joguei e errei. E isso foi super importante nessa construção do digital, assim. E outra coisa que eu descobri quando eu saí, o networking. Cara, trabalhe o seu networking muito. Tenha cuidado com o seu networking. Trate as pessoas bem, assim, seja educado com as pessoas, não seja... Não feche portas, sabe? A educação é um negócio importantíssimo, né? E nos negócios, então, isso faz uma diferença absurda, você não fechar portas, porque aí o meu networking, quando eu saí da TV, era basicamente muita gente de TV que já estava trabalhando no digital. E aí eu acessei todas essas pessoas, com um timing também, sem desespero, porque eu acho que tem muito... Você tem que pensar nisso também,
de que forma você vai abordar o teu networking para não parecer que você está desesperado, sabe? Que não era o caso também, né? Eu estava indo com calma para entender primeiro o rolê. Mas acionei todo mundo, falei com todo mundo, tô aí. Estou no mercado solta de um jeito que eu nunca tive. Ainda falava, até para o João Pedro mandei mensagem, falei, estou solta como nunca tive. E cheia de projetos. Ao longo da minha carreira, muitas ideias, eu não podia, né? Aí eu guardava. E aí eu comecei a puxar isso. E, enfim, acho que essa dica do networking, de tratar bem, porque, cara, qualquer um pode ser um parceiro teu em potencial. Então, assim, seja educado com as pessoas, trate o teu networking com muito carinho. Não por interesse, primeiro por educação, né? Porque é importante. E segundo, porque pode ser importante nesse momento de carreira, assim, quando você quer fazer negócios. Vou colocar um tempero nessa dica, mais uma dica. O nosso episódio aqui é quase uma mentoria, Cris. Não é? Vamos fazer um curso aí pra gente... Mas um tempero bom para essa questão do networking que você falou, que é super importante, é uma regra que eu aprendi, vivenciando também. Eu sempre fui da indústria tradicional da publicidade, depois o Acelera aí me trouxe para um universo completamente oposto do que era o mercado tradicional da comunicação. E eu aprendi uma coisa importante, né? Quando você quer ampliar essa rede de networking, você precisa ser mais interessante do que interesseiro. É verdade. E tem muita gente que está querendo criar uma rede sendo mais interesseiro do que interessante. E as pessoas percebem isso, cara. Você tem que ter os teus ativos muito legais e consolidados, porque aí sim vai gerar interesse. É isso. Né? Então, quem e aí cria a gente vai para todos os outros itens que a gente falou lá atrás. Exato. Né? Então, o Acelera aí é um case sobre isso. Porque no começo, o formato dele é absurdamente disruptivo, né? E o Faro, que foi o primeiro nome que entrou, ele falou na minha cara, quando ele fechou comigo, ele falou, cara, Alan, não sei se isso que você está me falando vai dar certo. Mas eu confio em você. Então, porque a gente já tinha feito N projetos juntos. E tudo tinha sempre dado muito certo. Então você já tinha essa credibilidade. Já tinha sido a credibilidade e ele considerou interessante o projeto. Mas eu não estava ali com uma coisa... E ele falou, cara, vou apostar junto contigo. Pode dar errado. Qualquer ideia pode dar errado. Mas, assim, tem ideias que são realmente muito interessantes. E o que eu acho extremamente instigante e incrível do empreendedorismo é isso. Que você pode misturar aqui com aqui, essa pessoa com essa. Você pode... Porque essa coisa do novo nada mais é do que você combinar elementos, entendeu? De uma forma diferente, disruptiva, criativa, enfim, sei lá de que forma. E que atenda um público, que seja um negócio que... né? Então, essa coisa de estar aberta a 1 milhão de possibilidades, para mim, é quase mágico. Assim. Um aprendizado importantíssimo que eu tive nesses 5 anos do Acelera aí, e é uma das frases que eu uso quando eu divulgo, que a gente quer empreender, você não pode ter medo do novo, mas não pode ter compromisso com o erro. E nós somos latinos, Cris. Às vezes a gente se apega à ideia. Vários empreendedores que param. Ideia, né? Você não pode. Essa coisa do compromisso com o erro, que é... Não. O segredo do sucesso é você largar a ideia que deu errado rápido. Tipo o meu canal. Deixei lá, rápido. Sacou? Deixa ele lá. Sei larga lá, em algum rápido. Momento, se eu quiser, de repente, larga retomar rápido. Ou achar oportuno. Mas aí vai ter que vir marca já, enfim. Eu tenho entrado um pouquinho no mundo desses Venture Capitals, né? Para entender... E, cara, a taxa de sucesso, cada 100 negócios, um vai dar certo. Eu li a história do dono da Pets. Ele errou muito antes de empreender e acertar em cheio ali com aquela Pets gigante, né? 1 milhão de Pets Acabou de fazer a fusão agora com a Cobase, virou um negócio... Nossa, agora então pronto, juntou com a Cobase. Mas nós, latinos, a gente precisa aprender isso. Acho que falta um pouquinho. O empreendedor brasileiro, ele é absurdamente mais criativo do que mais disruptivo, né? Muito mais disruptivo. Ele tem que ter mais base financeira, mais base econômica, que é o que falta um pouco para o empreendedor brasileiro. Mas o principal é entender, isso aqui fica uma dica importante desse nosso episódio, as coisas vão dar errado. Tenha certeza que as coisas vão dar errado quando o teu plano. Né? Depois, como você administra o que vai dar errado, o que vai te levar para o sucesso. Verdade. Né? Eu tive um podcast aqui do Davi Polistansky, que ele está no Google há muitos anos. Inclusive, ele tem um projeto aqui em São Paulo, não sei se já foi, na Sweet Secrets, que é um bar secreto que tem aqui em São Paulo, que é incrível. É incrível, o projeto dele é incrível.
E ele falou aqui num dos episódios, recomendo que quem está aqui volte no episódio dele. Ele falou, Alan, a maior linha de receita da Sweet Secrets, ela não estava prevista no BP nosso. Tu vê. E eles perceberam isso ao longo do caminho. É isso. É esse olhar atento. E essa coisa de entender, não deu certo? Vamos pro próximo. Olha que coisa incrível. Eu aprendo muito com as pessoas que eu estou me relacionando mais diretamente, né? Esse meu sócio lá do Pré-A, essa história da coparticipação, porque o que acontece? Ele tem empresas que ele gere o negócio, né? No caso, esse condomínio de alto padrão, e essas casas, elas são vendidas por cotas, né? Isso está muito na moda agora, mas Sim. fora do Brasil. No Brasil isso não rolava. Não, lá fora e tem aí demais. Ele foi para fora do Brasil e viu isso e falou, cara, eu queria ter uma segunda casa assim, de temporada de praia, mas você gasta tanto. Aí começou a pegar os parentes, assim, para fazer de parente. Aí falou, por que não transformar isso num negócio, sabe? Aí trouxe para cá e é um sucesso. E eu vejo essas pessoas fazendo isso, e aí ele já tem mais 1 milhão de ideias correlacionadas a isso, e aí já me incorporou no negócio, e aí a gente já tem ideias de outros negócios, que tudo tem a ver, tudo desdobra. E eu observo muito essas pessoas. Eu falei para ele, eu gosto muito de observar trabalhando e tendo ideias, porque, cara, às vezes você fala, nossa, ele já tá ali na frente, sabe? Eu estou começando a pensar nisso, ele já está ali na frente, combinando isso com aquilo outro, esse com aquele outro. Eu falo, meu Deus, é muito bom. A gente aprende muito observando. Essa é uma outra dica. Deixa eu passar uma mensagem aqui. Você que já está assistindo aqui ao Fala Aí, a forma de contribuir com a gente é curtir, é compartilhar. O investimento que a gente faz aqui de tempo, estrutura. A Cris está aqui vendo, a gente... Quase uma emissorinha aqui de... É uma super estrutura, a gente é muito incrível aqui dentro. E a gente deveria ter um tour para o público, sabe? Tipo o Projac, assim. Deveria ter para acelerar aí, que é incrível aqui. E a gente pede aqui, de forma bastante sincera, que a forma de contribuição que você pode dar é compartilhando, colocando o sininho aí para tocar, e contando para os seus amigos, porque o que a gente faz aqui é para multiplicar conhecimento. Eu aprendi, Cris, nessa jornada do Acelera aí, quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais volta para a gente. Totalmente. Então, por isso que eu adoro essas resenhas. Assim. Eu gosto de compartilhar, não seguro nenhum segredo. A gente aprende muito. Muito, muito, muito. E volta. É impressionante. Quanto mais você compartilha, mais volta. Então, você está ali alimentando, você está ali plantando. Você está plantando, na verdade, né? E aí você acaba colhendo tudo que você planta, porque não tem essa, né? Você plantou batata, vai colher batata, né, gente? É isso aí. Isso é uma coisa bem óbvia. Agora a gente vai dar uma descontraída, Cris. Eu vou pedir um próximo quadro, é o Me Deu Inveja. Me deu inveja. O que é o Me Deu Inveja? É você me contar alguma cobertura que você queria ter feito e você não fez. Que eu não fiz, já é alguma cobertura que daria inveja nas pessoas. Pode ser também. Você fica livre para fazer o comentário, né, nesse nosso quadro. Gente, pode ser as duas coisas, né? Quando eu trabalhava muito na Globo, eu ficava muito no estúdio, né? E, assim, rolavam as competições, as Olimpíadas, as Copas em outros países. E eu ficava com inveja, eu queria muito ir, mas eu tinha que segurar a galera. Hoje em dia, o jogo mudou. Eu estou sempre querendo ir para os lugares, acho que muito por isso, né? Eu tive no PAN pela Casé, agora a gente vai para a Olimpíada pela N Sports. Então, assim, estou muito feliz e realizada agora. Você vai estar indo para a Olimpíada agora? Se Deus quiser. Vai ser N incrível, Sports né? Está com um projeto incrível, assim. Posso falar do Pode, projeto? deve. Nossa, a N Sports é um hub de produção de conteúdo multiplataforma, né? Tem na TV, vai ter na TV aberta, a gente já está na Sky, na Claro, enfim, isso que eu vai ia te abrir perguntar, mais. onde que a gente acessa? No 566 da Claro, aí tem Sky Mais também, que eu não lembro o canal. Enfim, e tem no YouTube também, é multiplataforma, Perfeito. Tem no streaming também. Então, e é muito bacana, eu tenho colegas assim, Yara Fantoni, Renata Saporito, a gente tem o Fala Maria, que é o que eu estava te dando spoiler, né? Que é um programa que a gente chama mulheres do mundo do esporte, mulheres com muita representatividade. É um bate-papo de mulheres, de Marias, né? A gente dá voz às Marias, fala o que quiser, as conversas são sempre muito interessantes. A Hortência teve lá já, a Fabiana Moura, a Milene Domingues, enfim, só mulherada maneira. E o Fala Maria vai para Paris. E a N Sports tem o formato do Fala Maria que vai para Paris? Que legal. A gente vai, as Marias vão para Paris. E aí a gente tem também os nossos colegas incríveis medalhistas olímpicos, Jaque, Murilo, que também vão produzir o conteúdo deles. Então é muito legal assim o formato da N Sports. A gente está super empolgado aí para produzir muito conteúdo olímpico.
Vai ser legal demais, tá? Acompanhe. Que boa. @nsports. A gente vai colocar aqui depois, deixar tanto a rede social quanto os canais para as pessoas encontrarem. Nosso próximo quadro, esse é bem divertido. Quero que você saia da caixa agora. É uma boa do backstage. Uma boa do backstage. Você com o programa ao vivo deve ter algumas muito boas. Nossa, eu tenho até dificuldade de lembrar de tantas que isso são, que eu imagino, né? Nossa Senhora. É difícil, mas eu lembro uma vez, né, falei do Pan-Americano agora na Casé, que era legal, que era um super voo livre, né? Foi um divisor de águas para mim, assim, trabalhar na Casé. Primeiro que eu acho que me endossou muito com essa coisa de vir pro digital. E segundo que é uma linguagem, né? Que é um negócio que você faz assim, cara, eu posso falar palavrão. Foi difícil para mim falar o primeiro palavrão, assim, imagino, você deve ao ter... vivo, sabe? Deve ter falado baixinho, né? Fodarástico. Eu posso realmente falar foda? Posso! Sabe, comemorando lá o negócio do PAN. E vamos lembrar, então, de Pan-Americano, que a primeira vez que eu cobri o PAN, estava no estúdio. Era o PAN do Rio, 2007, eu no estúdio lá. E foi o primeiro programa que eu apresentei sozinha na Globo. E, cara, era uma loucura. Porque essas transmissões ao vivo são umas rabudas, assim, né? Por isso que você fica casca grossa para plantar bananeira se acontece uma catástrofe. Tipo, rolou, durante a transmissão da Casé, rolou um terremoto no Chile, assim. Nossa. Um tremor sabe, que eu achei que tinha um cara... Eu falei, galera, tira o cara, tem alguém fazendo obra aqui em cima que o negócio vai cair. Não, é só um terremoto. Vai cair o cara. Aí os caras, tudo rindo, né? Eu falei, vocês estão rindo do quê? O cara vai cair mesmo. Ele, não, porque teve um terremoto aqui de 6 pontos não sei o quê. Eu falei, né? Essa é uma boa de backstage, contando de PAN, mas essa do PAN de 2007, que se confunde muito também com a cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio, 2016, que eu estava com o VAC. Cara, uma transmissão dessa, as pessoas entram de convidadas, né? Simplesmente, de repente, brota alguém e você não tem tempo de se preparar, porque o negócio é ao vivo, né? Aí eu, super cruazinha, 2007, no PAN, vou fazer por ordem cronológica. De repente chegou a equipe inteira da ginástica artística e jogaram a galera. E aí eu ficava lá na entrevista e aí estava confuso, muito som, muito tudo, e eu tentando ouvir o ponto. Eu sei que eu encerrei o programa umas 3 vezes, assim. Ela falava, não, encerra, não é agora. E eu dava uma volta e falava, não, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco, não sei o quê. E eu começava a fazer a menção de encerrar. Não, encerra de novo. E aí tá. Aí em 2016... Puta, essa foi uma saia justa. Sempre tem a ver com o William Vac, 2016? Né? 2016. Olimpíada Rio de Janeiro. Cerimônia de abertura maraca, galera brotando, né? Meirelles, diretor, de repente brota a Anitta. E aí o Vac, ele tem aquele jornalismo dele de ficar cutucando as pessoas, que eu falava para ele, tem um jornalismo cutucativo, né? Que fica cutucando as pessoas para tirar delas as coisas. E aí ele começou a dar uma implicada com a Anitta, porque ela tinha recebido um convite do Caetano para participar se não me engano, para participar da cerimônia de abertura. Era tipo a nova cara da música brasileira, com representatividade lá fora, enfim. As pessoas podem até contestar, não gostar do estilo musical da Anitta, mas não dá para contestar a gestão de carreira da Anitta. Ela é muito sinistra e ela realmente tem uma representatividade lá fora. O que ela alcançou lá fora, muito pouca gente alcançou. E aí o Vac começou a mas você acha mesmo que você é a cara da nova música brasileira no mundo, não sei o quê? Começou a catucar e ela começou a ficar meio bolada e começou a ficar um clima e eu tentando ali no meio. Sabe? Nossa Senhora! Mas você não viu. Aí ela falava, não, mas porque pessoas novas nascem, crescem, trabalham e transformam a cara da música brasileira e não sei o quê, e ele mandando... Aí ele, mas você conhece a obra do Caetano Veloso? Ela, realmente, assim, sou jovem e tal, mas conheço não só do Caetano como de outras pessoas que vieram antes de mim e tal. O fato de eu ser nova não significa que eu não consuma, que eu não assista, que eu não goste. Eu falava, eu também sou nova, mas eu também curto e tal. E aí eu tentei ficar apaziguando esse negócio, meu filho. E os Anitta Lovers, os fãs de Anitta, estavam sentando-lhe a ripa no VAC, na internet. Não, essa Olimpíada ficou muito marcada, porque as pessoas achavam que eu e Vac a gente brigava todo dia no programa. E as pessoas esperavam por um duelo todo dia, né? Olha isso. E era engraçado, porque ele não é... Apesar dele ser um cara que pilota avião, e eu falava isso pra ele, cara, como é que pode? Você pilota avião, 1 milhão de botões, e aí chega no telão,
o telão que tinha interativo lá da Olimpíada, ele deixava para eu mexer, porque ele não se dava muito bem com aquilo. Eu falava, como assim, Vac? Deixa de ser preguiçoso. E a história da internet, no Twitter, era eu que dava o feedback. Falava. Aí, quando a gente saía do programa, eu entrava no Twitter e começava a ver os comentários. Eu falava, aí, William, as pessoas estão achando que a gente está brigando muito no ar. Ele falava, como assim? A gente ri horrores. Que ele falava, não entendo por que acham. Mas eu entendo por que acham, porque a nossa relação é muito baseada na implicância mútua. A gente se diverte com isso. E as pessoas achavam que a gente estava... E, de certa forma, estavam dando uma, né, no outro, mas era muito de boa. Assim, o Vac pode ser um cara controverso, enfim, né, tem todas umas questões ali, mas ele, enquanto profissional, enquanto jornalista, na Olimpíada eu fiz um MBA com ele. Ele é um puta jornalista, sabe? Ele, cara, às vezes o TP caía, porque quando abria, o jornal era dividido em política e esporte, né? Tava dentro do Parque Olímpico e tal. Mas sempre tinha muita coisa acontecendo na política e ele mantinha, o programa era dele, tinha essa parte, né, editorial de política. E, cara, eu vi coisas assim, ó, ele geralmente escrevia e abria o programa no TP, falando, era meio uma crônica do que tinha acontecido na política ali naquele dia, né. Cara, teve um dia que o TP caiu, ele foi ao vivaço, meteu a crônica ao vivo, assim, ó, um negócio muito impressionante. É muita experiência, sabe muito de jornalismo, né? Então, eu gosto muito dele. Aprendi muita coisa, mas tinha essas coisinhas aí de backstage. Deixa eu mandar um recado. Tem várias já, né? Umas 3, 4 Não, já. foi ótimo. E mandar um abraço aqui para um amigo comum que você falou do Casé TV, o Serginho Lopes, não sei se você conhece ele. Serginho Lopes. Tu sabe que eu fui pro Chile direto, eu não conheci nem o Casimiro pessoalmente? Aliás, uma frustração, queria muito conhecer o Casimiro querido. O Sérgio faz parte lá da estrutura da empresa que estrutura lá o Casé. E ele foi um dos fundadores da Esporte Interativo, lá atrás. Eu conheci o Fábio Cabral, na isso, verdade. Isso. Que é do Esporte Interativo isso, também. são sócios. Cabral, o Serginho. O Serginho não, é sócio será dele. Que eu conheci? Ai, gente, eu Você deve conhecer. Pelada. Isso às vezes me pega de um jeito que às vezes eu acho que eu não conheço, mas aí eu vejo o rosto da pessoa e conheço, eu não me ligo pelo nome, sabe? E o Serginho fala, eu fui do primeiro anunciante do Esporte Interativo. Quando eu era Casas Bahia, na época, foi a primeira empresa. As pessoas se reencontram no mercado. É isso. Não, e eu apostei, eu entendia que era importante ter, porque o mercado anunciante, ele gosta de ir para o que já está consolidado. É difícil o anunciante apostar no início de algo. Muito difícil. Verdade. Né? Ainda mais isso na acontece época, muito no esporte, isso é duro para os atletas. Muito, porque os caras só querem estar na onda, entrar quando a onda já está sendo surfada, o cara já ganhou medalha, mas tem que estar do início ali, né? Por isso da que eu estou base. mandando esse abraço para ele, porque gosto muito deles e o que eles estão fazendo aí na Casé é revolucionário. Revolucionário mesmo. Super beijo e parabéns. Muito bom. A gente está entrando para a nossa retinha final, Cris. Já, gente. O papo estava tão bom. Eu vou ir agora para um outro quadro nosso, que é o Fala Aí Invertido. Fala Aí! Sabe o que é o Fala Aí Invertido? Ele é... Você pode perguntar o que você quiser agora. Ai, gente... Eu não preparo as pessoas justamente para não vir aquelas... Aí eu já poderia fazer umas 3 perguntas direto, né? Bom, você é do mercado da publicidade, como é que rolou esse match com o nosso querido Acelera Aí? Então, o Acelera Aí, vou te contar aqui uma coisa bem legal, né? Ele nasceu, eu queria, o insight original dele era eu reciclar as campanhas que nunca tinham sido aprovadas pelos meus clientes. Você imagina que em 15 anos de agência, cada campanha que eu levo para um cliente, a gente leva 3, 4 versões, uma é aprovada e o resto vira lixo. Vira gaveta, né? Virava arquivo. E um dia lá eu pedi para o meu TI ver quantas campanhas tinham. Tinha mais de 3 mil campanhas arquivadas. Eu fiz aí como empresário, né? Visão ainda não do empreendedor, como empresário. Eu falei, cara, mas quanto custou? Quanto tem de hora homem nessas campanhas? Tinha uma fortuna, Cris. Era uma coisa de 15 milhões de reais ali. E eu falei, cara, vou tentar vender isso. Porque qualquer preço que eu colocar nisso, imagina que são artes, materiais feitos por pessoas altamente qualificadas. Sim. Eu falei, cara, vou tirar a marca original que estava, né, nesse layout, e vou colocar num template e vou vender isso muito acessível. A ideia era boa, o material estava bom, a minha cabeça já foi pirando, falando assim, cara, se der certo eu vou ir nas outras agências, vou comprar o arquivo das outras agências, porque todo mundo tem essa dor. Eu vou virar uma super biblioteca de campanhas que nunca foram usadas. Um super acervo de campanhas. Isso.
vou arrebentar. Que máximo. Tá vendo? Boas ideias, galera. Sabe quantos que venderam, Cris? Nenhuma. E aí que vem... E aí? E aí que vem a história de você saber não se apegar à ideia original, mas... Não se abalar e não se abater. Isso, resiliência que eu falo aqui, ó. Quer ser empreendedor? Teste se você tem resiliência, senão não entra nesse jogo. Se você for um cara muito egocêntrco e vaidoso, talvez você tenha dificuldade Muita. com isso, porque você vai levar pro pessoal. Todas as ideias você vai achar que são suas e que não estão gostando de você. Logo, não estão gostando de você. E não é isso. E aí eu fui entender que esse projeto original nosso... Eu atendia uma dor que não era uma dor, né? Porque já estava vindo na tecnologia, tinha aplicativos que você fazia uma arte boa ali. Né? Não era a mesma qualidade da minha biblioteca, óbvio que não tinha sido um super diretor de arte que tinha feito, mas era tão acessível quanto e não tinha o super diferencial. E aí eu fui buscar na minha história, peraí, o que realmente fez diferença nas campanhas para grandes clientes que eu já coloquei, e sempre, todos os meus cases em 15 anos de carreira de publicitário, tinha um grande nome, tinha uma autoridade, tinha uma personalidade, endossando aquela minha mensagem, endossando o que tinha em comum aquilo. De bom ali em todos os... Aí eu falei, tá bom. Os jobs que deram certo. Já entendi, mas é inacessível eu colocar isso aqui. Essa galera é muito cara. E aí que veio o insight que trouxe a gente até aqui, o Acelera Aí, que é, poxa, vou transformar o artista, o jornalista que está vindo para o entretenimento, num token. Ele vai continuar custando. Custa, né? Você viu a diária nossa aqui de produção, é um negócio muito robusto. Continua custando. O direito de imagem compartilhado das nossas estrelas continua tendo valor ali normal de mercado. O que a Acelerei fez foi transformar isso num token e fragmentar esse custo, dividir o custo em várias partes, que é o que você está fazendo no seu empreendimento. Com participação de casa. É isso. Com participação de estrelas, gente. De mas é o que a gente faz. Para o seu negócio. É o que a gente faz. É isso. É por isso que a gente fala, a nossa tese é uma tendência de mercado, a campanha compartilhada, custo compartilhado de campanha. Por isso que fica muito acessível para o pequeno e médio negócio, pelo Brasil inteiro. Para o artista é muito bom também, porque a gente otimiza a agenda. Sim. Né? E a gente consegue viabilizar que a tua história seja utilizada e seja consumida por milhares de marcas. Tem um impacto social que a Acelera Aí provoca, Cris, que é impressionante, tá? Não, eu falando como a Cris Dias PJ, para mim é muito legal também, porque abre um leque de opções também de muito grande. Que eu nem fazia ideia, talvez, que pudessem conversar comigo. Só para você ter ideia do que é isso, quando a gente lançou o Acelera Aí lá em 2019, ele tinha 20 segmentos da economia. A gente achava, só esses 20 segmentos vão... E já é coisa pra caramba, se você parar para pensar. Né? A segunda fase, a fase 2, que a gente chama, que foi em 2022, foi para 110. E agora a fase 3, que você chegou... Já são 165 segmentos da economia. Pois é. Que a gente faz uma biblioteca de conteúdo. Quando a gente vem gravar o acervo, isso. É coisa pra caramba, gente. Muito. É muito legal. E foi isso. Então, quer dizer, começou dando tudo errado, né? Do insight que a gente teve original, que não teve aderência ao mercado. Eu não gosto muito, eu tenho me doutrinado a não falar siglas em inglês, né? O que o pessoal fala de MVP, né? Mas na prática é o mínimo produto viável, né? Uhum. Como é que você coloca o mínimo produto viável para você testar se existe adequação com o seu público-alvo? A primeira versão da Acelera Aí foi um fiasco, foi um grande fracasso, né? E depois, mas eu só descobri o que realmente ia ter aderência porque a gente errou. Mas eu acho que é isso. Se colocou é igual relação afetiva, né? Você entra numa muito ruim, que você sai muito... e você aprende o que você não quer, o que não dá certo. É isso. E aí, se você pegar isso como lema de vida, meus amigos, isso dá muito certo. Você entender o seu dedinho, que ele tem que ir para outro lugar, sabe? O que eu não quero, eu sei que isso aqui não dá certo. Isso é muito importante. Eu gosto muito da referência de Thomas Edison, o inventor da eletricidade, da lâmpada, que ele tem um livro, inclusive, disso. Um livro não, um filme, eu vou lembrar o nome, se eu não lembrar aqui agora, a gente põe na edição. Que ele foi entrevistado, quando ele inventou a lâmpada, ele foi entrevistado por um jornalista americano, e o cara, muito duro com ele, falou assim, como é que foi para você ter errado 10 mil vezes a invenção da lâmpada? Ele falou, mas quem disse que eu errei? Eu aprendi 10 mil formas de não fazer a lâmpada. Exato. Então, o empreendedor como você encara o erro, né? A gente ali aprendeu uma forma que o Acelera Aí não ia dar certo. Que era só vender. A gente não vai fazer desse jeito. Isso. A gente vai dar a volta e fazer. Agora, se eu tivesse encarado como erro, que é o que infelizmente muitas pessoas
encaram, aí sim chega um momento que fica insuportável. Então Eu lembrei de um outro exemplo do cara que escreveu o Round Six. Perfeito. Ele ficou mais de 10 anos tentando emplacar esse negócio. Mas aí é um outro exemplo de resiliência de você não ser inseguro, de você acreditar no teu rolê mesmo, né? Eu não sei se ele chegou a adaptar depois de tantos anos de não, mas assim, é um outro case muito interessante, né, de analisar. Perfeito. É isso. Vamos lá, último quadro nosso, o Indica Aí. Que a gente gosta de compartilhar o que é referência para ti e para todos os nossos integrantes, para todos os nossos entrevistados. Eu vou pedir primeiro para você indicar um livro. Um livro? Um livro que mexeu contigo. Nossa, eu gosto de lembrar os livros que eu tô lendo, que a minha memória ela é realmente, assim, sabe, complicada. Eu tô lendo... Deixa eu ver, deixa eu pegar meu celular. Pode pegar, fica à vontade. Sabe uma coisa que eu gosto? Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu sou assim também. Porque, e aí, claro, tem alguns que eu devoro e tem outros que eu vou lendo aos pouquinhos, assim. Estou lendo um agora da Manuela Xavier, chama De Olhos Abertos. Tem a ver com patriarcado, relações abusivas e tal. Mas aqui, ó, na minha biblioteca, tem o Macacos, que é sobre racismo estrutural. Tem As 5 Feridas Emocionais. Como convencer alguém em 90 segundos. Olha Essa é eu boa. indo para os negócios. A Máquina do Caos, sobre as redes sociais. Isso é maravilhoso. A Máquina? A Máquina Esse do eu fiquei Caos. curioso. Aqui, ó, tem até a capinha. Como as redes sociais reprogramaram a nossa mente e o nosso mundo. Opa. Então, assim, Eu foi um livro li- que foi muito importante na minha transição. Eu li recente, não sei se você leu, 1984. Sim, muitos George- anos atrás, né? O Big Cara, Brother. conta o que a gente tá vivendo agora de um jeito assustador. É assustador, é muito interessante. Aqui, ó, Nação Dopamina, esse livro é bem bom. Esse não... Mas Tem a ver muito com essa coisa dos nossos likes e da dopamina imediata que isso gera e de como você reprogramar isso, porque assim, isso é com o advento das redes sociais, né? Porque antigamente, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem banal aqui da minha vida, o kite. Eu sofri pra cacete pra aprender aquele negócio, mas o prazer que me proporciona, eu não sei nem mensurar pra você. Mas eu tive que ralar pra a galera do caramba. kite é assim, né? Nossa, eu tenho alguns amigos que não troca mais por nada, Não né? tem meio termo. Entrou nisso, você não sai mais. Termo, você fica adicto. É isso. Então, assim, esse Nação Dopamina é muito legal, porque ele é uma doutora que escreve sobre, né? E então ela fala dessa parte química da história da dopamina também e a relação no teu social, sabe? Especialmente nessa nossa era digital, Então, né? Então, muito interessante. Múltiplas dicas também. de livro. Um filme ou um seriado recente que você tenha curtido. Recente. Eu tava vendo o documentário das Blue Zones, das áreas que as É pessoas... incrível. É incrível. É sensacional. É muito legal. Eu assisti inteiro, sem dar spoiler aqui. É fantástico. Mas é um negócio assim, eles exploram áreas onde as pessoas vivem bem para mais de 100 anos. Então, os porquês, quais são os fatores, né, que levam as pessoas... E é multifatorial. Dá uma dica. Suba a escada. Todo mundo que tem mais de 100 anos sobe escada todos os dias. Faça exercício, seja feliz, não viva sozinho. É isso. Viver sozinho faz muito mal. Você viu esse ponto em comum, né? Que todas essas comunidades que vivem muito têm, geograficamente, te força a subir você escadas. tem que fazer esforço físico. É isso, não importa. Na vida, durante a vida cotidiana, assim, o dia a dia, né? Tem um muito legal que eu gosto também, mas esse é antigo, esse já tem há muito tempão, que é o The Mask We Live In, que é bom para os homens, que fala muito sobre essa coisa do patriarcado. Claro que para as mulheres é óbvio, a gente discute muito isso, né? O prejuízo social que nos acometeu a história do patriarcado, mas fala sobre a perspectiva masculina. O que isso atrapalha os homens, né? Essa coisa do patriarcado, de você não poder... Você lembra chorar, a plataforma? Mostrar seus sentimentos, e aí você não aprende a acessar e lidar com os teus sentimentos, e aí nas tuas relações é muito complicado, nas tuas relações afetivas e, enfim, de forma geral. O homem mata muito mais, é muito mais preso, Sim. sabe? É muito mais assassinado, por conta de situações de violência mesmo que se coloca, por conta dessa masculinidade. Que legal. Né? Que é Qual ensinada. plataforma, você lembra? Netflix. Netflix. Né? Acho que continua no Netflix. Boa dica. Um perfil do Instagram que você recomenda o pessoal seguir? Ai, gente, tem vários. Eu vou indicar perfil de mulheres, né? Isso. Tipo uma Djamila da vida, que é maravilhosa.
Uma Valen Bandeira, que eu me divirto muito, a Valentina Bandeira, a figuraça, a atriz, e, enfim, uma persona da internet também, ela é maravilhosa. E as minhas colegas, né? Vamos seguir o @DN Esportes também, que vocês vão acessar a galera toda lá que está no elenco, os talentos que são incríveis e todo o conteúdo da DN Esportes que vem bombando aí com muito conteúdo olímpico e de esportes em geral. E você tem na sua rotina, você gosta de escutar e assistir algum podcast? Você Cara, tem algum que você queira recomendar? O da Vitat, que eu fiz durante muito tempo, que é de saúde e bem-estar, que é muito legal, que a gente entrevistava especialistas de várias áreas de saúde e bem-estar, sabe, médicos, e era por tema. Aí tinha hoje a gente vai falar de estômago, hoje a gente vai falar de síndrome do ovário policístico, hoje a gente vai falar de, sei lá, depressão, enfim, era super legal e você pode acessar. Até hoje, né, porque tá lá no Spotify e nas plataformas da Vitat. Muito legal. Chegamos ao nosso fim, Cris, que nem vi o tempo passar. Eu também não, gente. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. Quando é interessante o papo. Papo gostoso, cheio de dicas aí para você que é empreendedor, que nos segue. Vamos colocar aqui também o seu @, para o pessoal. Cris Dias, com 2 S. Isso. Antes de encerrar, eu quero te deixar uma lembrança. Adoro mimos. Obrigada. Eu tinha um chefe na Globo que falava, eu nunca vi uma pessoa para gostar tanto de jabá igual tu. Eu falei, gente, quem não gosta de ganhar presente? Não é? Ai, gente, só a caixa já é um presente. A graça. Ai! E olha, eu tava namorando. Você tava namorando a caneca, tava namorando, ganhou. nem sabia que ia ganhar. Muito obrigada. Eu faço coleção de canequinha, gente. Eu amo. Boa. E olha aqui, ó. Mais uma dica. Putz! Você falou disso no começo. Eu comecei falando disso. É isso, galera. É nóis. Esse livro é do Alfredo, com participação do Nizam Guanais. Gente, que graça. Isso é pra... Isso aqui é tipo, eu participei do Fala Aí. Isso. E vem ainda com uma bolsinha. Que bolsa pra mulher, você sabe que é sempre um negócio muito útil. O legal desse livro, Cris, para você depois, tem um capítulo nosso, que conta já o case do Acelera Aí. E reforça muito isso, são grandes nomes da comunicação, falando exatamente do que começou o nosso episódio. A importância de a gente entender que todos nós somos uma marca. E não só no audiovisual, não só uma pessoa que trabalhou com imagem a vida inteira como eu, acho que para tudo. Tudo. Hoje em dia, se você não existe na internet, você não existe no mundo dos negócios, né? Então, essa coisa da marca, do marketing, é muito importante para geral. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado Obrigada a você pela aula. Por estar aqui hoje. Obrigada pelo mimo, obrigada pela oportunidade. É um episódio especial aqui, uma mentoria mesmo, essa troca de informação que eu acho que a gente contribui para as pessoas também evoluírem. E bem-vindo ao Acelera Aí. A gente vai começar agora um período intenso de campanhas, olímpico, o período olímpico. Muito importante para o esporte. Fica uma dica aqui importante, se você quer levar sua marca para um patamar de diferenciação nesse ciclo que a gente vai passar, a gente tem aqui a Cris, tem uma associação com esse segmento absurda, pode emprestar essa autoridade para o seu negócio, o César Cielo, que está aqui com a gente também. Os dois juntos. Olha o nível dos colegas, gente. A gente pode fazer uma campanha, inclusive, com os dois juntos. Então, super, eu entrevistando ele. Muito obrigado. Obrigada.